Na pacata cidade de Bauru, em São Paulo, um desaparecimento mexeu com a população. No dia 6 de agosto, Cláudia Regina Lobo, secretária executiva da APAI, foi vista pela última vez entrando em seu carro, sem imaginar que aquele seria seu último destino. Cláudia era uma mulher dedicada, trabalhadora e muito respeitada na comunidade da APAI. Seu desaparecimento chocou a todos, e logo os rumores começaram a circular pela cidade. As investigações se intensificaram rapidamente, mas as respostas não vinham. A polícia foi acionada e iniciou buscas em toda a cidade. Familiares e colegas estavam desesperados enquanto a imprensa local especulava. No entanto, conforme as buscas progrediam, um nome começou a aparecer entre os suspeitos. Roberto Franceschetti, o ex-presidente da APAI e colega de Cláudia. Roberto parecia estar envolvido de maneiras inexplicáveis. Na manhã de 16 de agosto, a investigação deu uma guinada. Um laudo de confronto genético revelou que o sangue encontrado no carro da APAI pertencia a Cláudia. E esse carro havia sido dirigido por ninguém menos que Roberto. O que parecia ser um desaparecimento misterioso, logo se transformou em um caso muito mais sombrio. A polícia descobriu que Cláudia havia sido morta dentro do carro da própria APAI, com um tiro disparado por Roberto. As câmeras de segurança mostraram Roberto saindo do banco de passageiro e assumindo o volante. Essa imagem foi registrada por uma câmera de segurança às 13h11 da tarde do dia 6 de agosto, na altura da quadra 2 da rua Maestro Oscar Mendes, Jardim Pagani, zona norte de Bauru. Roberto Franceschetti Filho sai do banco do passageiro e assume a direção do veículo. Cláudia Lobo entra no banco traseiro. Segundo a polícia, Cláudia foi morta neste local. Portanto, o atirador está na cena de crime. Essa imagem foi super importante e foi decisiva para que nós pudéssemos efetivamente verificar o envolvimento direto do Roberto no desaparecimento da Cláudia. Por quê? Porque ao contrário do que ele dizia, que ele tinha se encontrado com ela pela última vez lá na sala de reunião da APAI, essa imagem foi clara, no sentido de que lá na região do Jardim Pagani, né, por volta de 15h11, a Cláudia sai do veículo, onde ela estava conduzindo, né, ela aparece lá na APAI entrando no veículo, e quem sai do banco do passageiro? O próprio Roberto. O próprio Roberto sai do banco do passageiro e assume a direção, indo a Cláudia para o banco de trás, tranquilamente, sem nenhum tipo de ameaça, de pressão. Mas o mistério não para por aí. Roberto não estava sozinho. Ele teria contado com a ajuda de um funcionário do almoxarifado, Dilomar Batista, que confessou ter ajudado a descartar o corpo de Cláudia após ameaças de Roberto. O então presidente da APAI de Bauru sai com o carro e dirige cerca de 7 quilômetros. No banco traseiro, o corpo da secretária executiva. O carro chega até essa área, na zona rural de Bauru. Aqui, um funcionário da APAI o aguardava. Ele já sai direto para a região ali atrás do bairro do Pousada da Esperança. Local onde, pelas investigações, nós apuramos que estaria ocorrendo cerca de 3 vezes anteriores, cerca de um mês e pouco antes, alguns descartes, queima de material da APAI. E no complexo de Campos? Lá nos fundos. Tá. Nos fundos a gente apurou, né, que havia um local em que foi aberto um buraco, onde papéis e materiais inservíveis da APAI, considerando que um funcionário da APAI, que havia sido contratado pelo Roberto em abril, seria morador e ex-funcionário desse complexo de Campos, a partir dali começou a haver esses descartes, com queima de material. Então, nesse momento, o que a gente verificou na investigação? Saindo do Jardim Pagani, a movimentação do Roberto era atípica, indo já em direção a essa região, local onde estava acontecendo esses descartes da APAI. Além da pesquisa e uma verificação de que o Roberto possuía em seu nome uma pistola calibre 380, similar ao calibre que foi encontrado dentro do veículo. O corpo de Cláudia Lobo queimou durante 4 dias. Foi então que o mesmo funcionário voltou ao local. Ele tinha acesso fácil ao complexo esportivo, porque já trabalhou aqui. Foi no sábado, dia 10 de agosto. O objetivo: tentar enterrar os restos mortais. Ele teria se esquecido de dar fim aos óculos. O objeto foi encontrado dias depois pela polícia. Paralelamente, nós verificamos que esse funcionário
tá, que foi contratado pelo Roberto e era então responsável pelo setor de frota, setor de compras, né, o qual nós julgamos aí bastante estratégico, principalmente em relação à emissão de notas fiscais, ele havia rasurado a saída da viatura que ele utilizava lá na região do Ouro Verde. Ele colocou que ele saiu às 14h10 e que ele teria voltado 14h30, que não seria possível em razão da quilometragem ali, né, registrada, cerca de 38 quilômetros naquela tarde. E nós confirmamos efetivamente que ele esteve lá naquela região. Esse funcionário foi intimado, já num primeiro momento, apresentou diversas inconsistências, né, dizendo que ele estava lá, mas que ele não tinha encontrado o Roberto, que tinha outro funcionário junto com ele, que ele não tinha visto o Roberto nesse sentido, tá? E no dia seguinte o Roberto foi trazido para que fosse formalmente interrogado, porque até então a defesa alegava que ela não tinha tido acesso aos autos e que ele só ia prestar o depoimento formal após eles terem conhecimento de todo a investigação. E ali então ele apresentou uma versão de que ele, quando ele foi confrontado, né, com as imagens dele entrando no veículo, você tinha falado para mim no primeiro depoimento que você havia prestado, que você tinha visto ela sair do escritório e depois não teve mais contato. Então ele disse que ele manteve ainda aquela versão de que ele estava levando dinheiro com ela para um familiar lá no Meridota e ela então teria deixado ele ali na região da Nuno de Assis. E isso depois a gente esclarece por quê? Porque logo após ele levar a SPIN para o local de descarte, ele volta com o outro veículo da APAI para o local onde ele havia se encontrado inicialmente com a Cláudia. Por quê? Porque ele pega a caminhonete dele e vai para fabricar um álibi para um posto de combustíveis e abastecer a caminhonete dele. Com o laudo balístico confirmando que a arma usada no crime era de Roberto e o sangue de Cláudia no veículo, o caso foi fechado como homicídio. Roberto permanece preso, enquanto a comunidade de Bauru lamenta a perda de uma mulher tão dedicada ao seu trabalho.